Olá pessoal, mais uma vez com vocês, espero todos bem e continuando na sequência que era proposta de fazer a sequência de vídeos dos 7 princípios cósmicos numa linguagem simples. Porque quando se vai à internet, quando se vai buscar, se vê muito uma linguagem filosófica, que está lá no Kybalion, ou Kybalion, que é o livro que se encontra os 7 princípios cósmicos. Porém, como lá no início também eu tive dificuldades em entender, quer dizer, como é que se aplica isso? Como é que se aplica essas leis? Se fala tanto hoje lei de vibração, lei de ritmo, lei de correspondência, gênero, mas está tudo tão filosoficamente colocado que não se tem noção, não se faz a conexão do uso dessas leis no nosso dia a dia. Parece ser uma coisa muito distante de nós. E na realidade, nós conhecemos todas elas. Todas elas nós conhecemos como conhecemos a lei de causa e efeito. Toda ação gera uma reação. Então, dentro disso, existem os 7 princípios cósmicos, existe também o que já foi colocado no canal do YouTube, a lei de correspondência, a lei de ritmo, que também é simples, o quando plantar, quando colher, a lei de ritmo, né, na linguagem mais simples. Agora então, neste vídeo, vamos falar sobre a lei de vibração. De onde é que vem a lei de vibração? Se nós formos colocar filosoficamente, diz que nada está parado, tudo se move, tudo tem sua vibração, desde as moléculas, as galáxias, ok. Tá? Mas no nosso dia a dia, o que é? Nós somos energia pura condensada. Nós temos uma frequência de ondas. O rádio funciona através de ondas Hertz. Nós funcionamos através de ondas sinoídicas ou sinodiciais, segundo John Kepler, 1800 e alguma coisa. Né? Então, existe uma frequência. Nós temos essa frequência. Quando nós falamos, putz, o fulano não está na minha sintonia. Hoje eu estou com a minha vibração baixa, eu estou com a minha bateria descarregada. Né? Então, nós temos essa frequência, essa energia e temos essa vibração. Então, e essa vibração, ela reúne todo o movimento do cosmos, tudo que for ondas, né? E nós também funcionamos através desta frequência de ondas. Da mesma forma, por exemplo, quando alguém lhe chama pelo nome, obviamente é uma frequência de ondas, e às vezes o nome de uma pessoa pode não ser positivo, assim como uma assinatura pode não ser positiva. Então, o que a Cabala faz dentro da lei de vibração é colocar como se coloca um aparelho de rádio na frequência, né, da estação emissora. Tá? Muitas vezes eu gosto sempre de uma analogia, você tem uma Mercedes. Essa Mercedes representa para você todo o potencial que você tem. Os cursos que fez, né, a preparação toda. Mas você vê que quando você roda com essa Mercedes e chega a 70 por hora, começa a trepidar o volante, que você tem que reduzir. E não consegue nunca passar daqueles 70 por hora. Ora, você vê outros com menos capacidade, não se prepararam tanto, não fizeram todos os cursos que você fez, digamos que estão de fusquinha e estão rodando a 120. O pior é que nem inveja você pode ter. Que é comum ter inveja, né, de alguém que conseguiu mais. Porém, nesse ponto, você tem uma Mercedes, mas você não está conseguindo caminhar. Primeira coisa que você vai fazer, obviamente, é fazer a geometria, o balanceamento, o alinhamento de rodas. Dentro dessa lei de vibração, o seu dia, mês, ano, cidade é a roda. Não pode ser mexida. O seu nome são aqueles chumbinhos que vão na roda para dar o equilíbrio. A mesma história numa balança, por exemplo, você tem de um lado dia, mês, ano, cidade e do outro lado o seu nome. Quem tem dia, mês, ano, cidade e o nome por completo perfeito, harmonizado, é aquele que a gente fala nasceu com uma estrela. Ou que se diz que atingiu a lei de atração. Eu já falei em outros vídeos que a lei de atração em si, ela é o ápice, ela é a cereja do bolo. Ela só vai chegar
a pessoa se a pessoa estiver em conformidade com todos os princípios cósmicos. Tá? Ela por si só não faz parte dos 7 princípios. A pessoa tem que reunir os 7 princípios, aí sim ela chega à lei da atração. Senão pode meditar a vida inteira, pode ler todos os livros possíveis e não vai chegar lá. O que se precisa é estar na sintonia, é estar na frequência. Assim como a roda se coloca os chumbinhos para dar o equilíbrio e parar de trepidar o volante da vida, a mesma história de uma balança, do equilíbrio que se põe em jogo, tá? Para que você possa andar e receber as benesses da vida. Nesse ponto, quando se faz o equilíbrio do nome versus data de nascimento, e nesse ponto pode ter que abreviar o nome, e nesse ponto tem que trabalhar em cima da assinatura, tá? Porque hoje é o que de real existe. Por exemplo, se alguém disser, escreva seu nome nessa folha em branco, você escreve. Se alguém lhe disser, assina nessa folha em branco, obviamente você não assina. Então, o que é que tem importância? Hoje, a sua assinatura, que está registrada em carteira de identidade, banco, cartório e assim por diante. Então, se faz a correção na assinatura. Só que não é por si só a assinatura. Tem que analisar a assinatura com dia, mês, ano, cidade e dar esse equilíbrio perfeito. Não adianta só fazer o cálculo do nome, porque no que junta com dia, mês, ano, cidade, você tira completamente de informação novamente. Então, saber o chumbinho que vai na roda, saber o peso exato, para inclusive trocar esta frequência, e nessa frequência trocada, tá, realmente colocar numa frequência, numa vibração mais alta, que você realmente possa andar livremente e passar daqueles 70 por hora na vida. Em suma, a lei de vibração, dentro da análise cabalística, é para colocar você nos trilhos, nos eixos. Bom, como eu falei numa linguagem bem simples, no cotidiano, do nosso dia a dia, que é justamente esse intuito de fazer com que as pessoas entendam, né, as leis, mas numa linguagem simples, e que elas, né, e que nós todos usamos essas leis no nosso dia a dia. Agora eu vou ler um trechinho do que explica a lei de vibração, e às vezes como é difícil para algumas pessoas entender e conseguir jogar isso no dia a dia. Porque ela diz o seguinte: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. No universo, tudo é movimento vibratório. O universo se manifesta por esse princípio. Todas as coisas se movimentam e vibram com o seu próprio regime de vibração. Nada está em repouso. Das galáxias, das partículas subatômicas, tudo é movimento. Todos os objetos materiais são feitos de átomos e a enorme variedade de estruturas moleculares não são rígida ou imóvel, mas oscilam de acordo com a temperatura e a harmonia. A maioria não é passiva ou inerte, como se pode parecer, a nível material, mas cheia de movimento. Ou seja, tudo é energia e está em constante movimento. É isso que você vai encontrar quando buscar o Kybalion dentro da lei de vibração. Traduzindo para a simplicidade do nosso dia a dia. Se gostaram, não esqueça de dar o like, acompanhar, se inscrever para assistir os próximos vídeos que vai se falar sobre gênero dentro das leis dos 7 princípios cósmicos, polaridade, mentalismo e assim por diante, para dar a sequência dos 7 princípios cósmicos numa linguagem simples, clara e objetiva. Até mais.